Essa é Helena, 34 anos, 10 quilos acima do peso e no auge da sua vida. 2 filhos? Não, gatos. Sempre que passa férias nas Maldivas com o marido, o despertador interrompe. Parece que foi ontem que ela estava no altar dizendo sim, sonhando em ser feliz para sempre. Esse sonho se tornou seu pior pesadelo: o divórcio. Ela tinha um plano, era perfeito. Mas por que deu errado? Porque então ela agora passa os finais de semana na casa da mãe e termina o domingo sozinha, maratonando uma série na Netflix. Para entender como isso aconteceu, precisamos voltar onde tudo começou. Toda princesa tem o seu príncipe encantado, certo? Na verdade, não. Carl Jung, um dos maiores psicanalistas de todos os tempos, explica que as mulheres são alimentadas desde a infância a idealizarem uma vida de princesa. Contos de fadas, comédias românticas, filmes da Disney, a boy band do momento. Porque você acha que tudo isso faz sucesso entre as mulheres? Você acha que foi um mero acaso? A verdade foi tudo arquitetado para agradar a sua natureza inconsciente, criando em você uma expectativa irreal do que esperar em um relacionamento. Helena seguiu direitinho a cartilha. A vida inteira ela esperou por um homem cavalheiro, com um sorriso encantador, simpático, sensível, que fizesse tudo por ela e a tornasse feliz para sempre. Ela conseguiu o que queria. Bom, pelo menos o que ela achava que queria. Seu primeiro encontro foi perfeito. Jantar à luz de velas, Carlos puxa sua cadeira, pedem um bom vinho, ficam alegres e no calor do momento, Helena toma a iniciativa e beija Carlos. Ai meu Deus, vamos lá. Tudo parou ao seu redor. Borboletas no estômago, ela estava apaixonada. No dia seguinte, ufa, uma mensagem. Esse era o sinal que ela esperava. Ele cumpre todos os requisitos para ser meu príncipe encantado. Ok, agora oficialmente eles estavam ficando. Mas com o passar do tempo, ela sentia um incômodo. Um pensamento que, por mais que ela quisesse esconder, não parava de martelar na sua cabeça. Ai, será que é hoje que ele vai me pedir em namoro? Passavam-se dias, semanas, meses. Não dava mais para ficar esperando. O plano genial que ela teve, forçar ele, quer dizer, apresentar Carlos para sua mãe. Essa conversa não me cheira nada bem. Eu enxergo aqui um cara passivo e acomodado. Já ela abriu um sorriso de orelha a orelha. Ela já não tinha mais dúvidas. Encontrou o seu príncipe encantado. Os dois começaram a namorar, fazer viagens juntos, visitar os melhores restaurantes e curtir tudo que tem de melhor em um relacionamento. Carlos já dava indícios de que evitava conflito, desde as pequenas coisas, como decidir o que comer, até se impor numa situação social. Numa festa, saindo do banheiro, um dos amigos do Carlos ofereceu um drink para Helena. Carlos sabia que a intenção do amigo era flertar, mas decidiu evitar o conflito. Fez uma brincadeira e fingiu que nada tinha acontecido. Afinal, para que gerar estresse? Estresse! Isso é o que ele evitava a todo custo. Bom, mas na visão dela, ele era um cara pacífico, sensível. Falando em sensível, uma noite, enquanto conversavam sobre o passado, Carlos começou a chorar. Contava como foi traumático seu antigo relacionamento tóxico. Nossa, como ele sofreu. Ai, tadinho dele. Bom, mas ela não tinha tempo pra ficar pensando nisso. Tava com a cabeça ocupada com o trabalho. Por que voltar nesse assunto? Deixa pra lá. Até porque Carlos era o cara que sempre a apoiava em tudo, principalmente no trabalho. Ela fazia hora extra quase todos os dias, o que significava que ele poderia jogar o seu videogame depois do expediente. A renda dele não era muito expressiva, mas juntando com a dela, já dava pra pensar em casamento. Apesar de não ter tido um pedido oficial, somado com as pressões que a mãe jogava de tempos em tempos, Helena começa a procurar igreja, lugar para festa, faz até mesmo uma lista de convidados.
E claro, ele deveria ter tomado a iniciativa, ter feito o pedido inicial, de preferência num restaurante romântico, pagar a maior parte das contas e cumprir o seu papel de líder. Não era bem como ela imaginava, mas tudo bem. O sonho finalmente estava se tornando realidade. Mal sabia ela qual realidade. Imagine uma semente recém-plantada. O jardineiro rega essa semente 3 vezes ao dia. Inexperiente, ele acredita que quanto mais ele rega, mais a semente cresce. Mas não é o que acontece. A semente, quando regada em excesso, morre sufocada. Esse era o casamento de Helena. Decidida a fazer a sua união dar certo, ela se dedicava ao máximo. Trabalhava duro e pagava a maior parte das contas do casal. No pouco tempo que sobrava, ela organizava a casa do jeito que só ela sabia. Preparava refeições fit, ultra saudáveis, para incentivar o Carlos a perder uns quilinhos. E ainda controlava cada centavo do orçamento doméstico. Helena esperava que Carlos reconhecesse o seu esforço e a recompensasse com carinho e afeto. Mas isso nem sempre acontecia. Sempre que iam jantar fora, Helena se produzia na esperança de ser elogiada por ele. Ele colocava a bermuda do futebol, um chinelão e perguntava por que ela demorou tanto para se arrumar. No jantar, ela cobrava a tão sonhada viagem para as Maldivas. Tão sonhada para ela, porque para ele isso nunca foi prioridade. O problema é que as plantas precisam de água, mas também de oxigênio. Então por que no amor seria diferente? Com muita água a planta se sufoca. E era justamente isso que acontecia com o Carlos. Sufocamento. Helena queria moldá-lo a ser o homem ideal. Mas ideal para quem? Talvez para uma princesa da Disney. A mesma que Helena sonhou em ser quando criança. Incapaz de corresponder às expectativas da sua esposa, Carlos começa a ficar mais distante. Helena sente falta da conexão que eles tinham no começo. Em uma reflexão, ela pensa: por que não tá dando certo? Eu estou me doando tanto para esse casamento. Por quê? Ele não corresponde. O erro que ela estava cometendo é o que eu chamo de irreciprocidade afetiva. Um excesso de afeto que o parceiro é incapaz de retribuir, causando nele uma sensação de sufocamento. Quanto mais Helena regava, mais o sufocava. E quando um homem se sente sufocado, as válvulas de escape começam a surgir. A viagem dos sonhos ficou para depois. Carlos decidiu investir o pouco que tinha em um projeto diferente. Quando Helena chegou em casa, derrubou as compras no chão. Ela não acreditava no que estava vendo. Por dentro, era uma decepção completa. Mas por fora, silêncio absoluto. Mal sabia ela o que essa sala de jogos estava prestes a fazer com seu casamento. Esse é um estado mental que eu chamo de caverna de gelo. Quando o homem passa por conflitos ou começa a se sentir pressionado, sufocado ou criticado. Quando ele começa a sentir que não é mais admirado pela parceira, ele se fecha completamente, fica em silêncio e se isola para evitar essas situações de extremo desconforto. Nessas horas, é comum o homem ficar sem fazer nada de produtivo, imerso em atividades que derretem a mente dele. E se ele fica muito tempo nesse estado, pode acabar levando a ele a um estado de vícios: TV, álcool, videogame, pornografia, promiscuidade ou qualquer outra válvula de escape da realidade. A partir daquele momento, quase todo dia era a mesma coisa. Carlos chegava do trabalho e imediatamente se enfiava dentro da sala de jogos. Ficava lá até tarde da noite. No começo, Helena chegava, não falava nada e preparava a janta e fazia questão de os dois comerem juntos. Sempre que ia limpar a sala de jogos, Helena encontrava a latinha de cerveja debaixo da estante, migalhas no sofá, marca de copo na mesa de madeira. Era um festival de gatilhos de fúria. Parecia que ele fazia de propósito. E sempre que ela reclamava, a resposta era a mesma: não, mas eu ia limpar. Até na minha sala ela quer me controlar. O resultado dessa rotina era o ressentimento. Helena
pelas expectativas frustradas e Carlos por ser criticado o tempo inteiro. Carlos ficava cada vez mais frio, distante e não fazia mais questão de ser o marido sensível que ela conheceu. Sempre que ele saía da sua caverna, ela estava pronta para atacar com uma crítica. Ela questionava por que ele não se dedicava mais ao trabalho como antes. Porque ele não ajudava a resolver os problemas da casa. Por quê? Por quê? A resposta dele era um profundo silêncio. Um silêncio que ela percebia como indiferença. Helena chegava cansada do trabalho, o Carlos jogava, comia e bebia. Helena reclamava de algo, o Carlos jogava, comia e bebia. Helena convidava ele para jantar fora, o Carlos jogava até ela terminar de se arrumar e no último segundo aparecia com a mesma bermuda do futebol. Eles estavam se tornando estranhos dentro da mesma casa. Há meses não tinham um momento de intimidade. Helena se questionava. Ele não me procura mais. Será que o problema é comigo? Já não sou mais tão bonita quanto antes? Um certo dia, Helena pegou o computador do Carlos e... OnlyFans! Não acredito. Então é isso? Ele não me quer porque fica olhando essas novinhas na internet? Ela não sabia se explodia, gritava ou chorava. Ao confrontar o Carlos, ele desconversa e diz que não é nada demais. Isso só a deixa ainda mais insegura com a relação. Parecia o fundo do poço, mas não era. Pelos próximos 6 meses, as coisas ainda iam piorar. E muito. Olhe para essa imagem. Na extremidade esquerda, o feminino. Na direita, o masculino. Toda relação conjugal precisa desses 2 polos para permanecer em equilíbrio. Se um dos lados sai da sua polaridade e começa a se mover para o centro, o outro lado é obrigado a sair da sua extremidade também para manter o equilíbrio. Quando isso acontece, a mulher acessa as sombras do masculino e não a sua luz. E com o homem, a mesma coisa. Ele acessa as sombras do feminino. Até que eventualmente as polaridades se invertam e aí teremos uma mulher masculina e um homem feminino. Era justamente isso que estava acontecendo na relação de Helena e Carlos. Helena estava se tornando uma mulher general, uma mulher maravilha. Ela tomava iniciativa e queria resolver tudo. Não deixava espaço para o Carlos tomar decisões. Mandava, desmandava na relação, querendo controlar as coisas sempre do jeito dela. E isso fazia com que o Carlos se sentisse cada vez mais um inútil, porém em uma situação cômoda. Afinal, ele não tinha que se esforçar para nada mais. Era mais ou menos como quando ele morava com a sua mamãe. Ele fazia tudo por ele. Reclamava da bagunça que ele deixava, mas ele sabia que ela ia arrumar tudo no final. O papel de general funcionava muito bem no trabalho, onde ela batia de frente com o chefe, liderava os homens da sua equipe e tomava decisões importantes. Mas em casa, ela se questionava. Por que isso não funciona com Carlos? Por que ele simplesmente não faz o que eu falo? Helena gostava desse sentimento de controle, era competitiva e se sentia forte por ganhar mais do que o Carlos. Mas no fundo, ela se sentia esgotada. Parecia que tinha algo sufocando ela. Uma pressão enorme no peito que poderia fazer ela explodir a qualquer momento. Enquanto isso, o Carlos continuava entrando cada vez mais fundo na sua caverna de gelo. Ele começou inclusive a conversar com outras mulheres do seu trabalho para desabafar sobre a sua relação com a Helena. Parecia que o único momento de paz que ele encontrava era quando abria a geladeira no final do dia. Pegava o seu salgadinho, sua Itaipava, se enfiava na sala de jogos e ligava o seu videogame. Depois do episódio do OnlyFans, Helena ficou neurótica. Mas Carlos sabia que Helena o espionava. Então, por precaução, apagava as mensagens que trocava com suas amigas do trabalho. Isso funcionava muito bem. Até que um dia, enquanto ele dormia, o celular acendeu com uma notificação. Helena silenciosamente foi até a cabeceira e as suspeitas se confirmaram. Piranha! E esse safado me paga. O que ele tá querendo com essas conversinhas sobre mim, com essa mulherzinha aí?
Ela não diz nada, deixa o celular onde colocou, volta pro seu lado na cama e passa a noite em claro. A partir daquele dia, a rotina seguia sempre a mesma: reclamação, crítica, provocação, silêncio. Reclamação, crítica, provocação, silêncio. Reclamação, crítica, provocação, silêncio. Reclamação, crítica, provocação e silêncio. Reclamação, crítica, provocação. Até que... Carlos, não é possível que você é tão burro. Eu já falei 1000 vezes pra não deixar a toalha molhada em cima da cama. De novo, meu! E Carlos, já sem paciência alguma, levantou do sofá e gritou: Ah, pelo amor de Deus! Você é uma chata! 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 Por isso que não saio da porcaria dessa sala. Pra não ter que ficar ouvindo você me infernizar toda hora. Preste atenção nisso. Um limiar muito importante de respeito foi quebrado nesse momento, com ofensas pessoais. Quando o relacionamento chega no estágio da mulher estar crítica, provocadora, controladora, que são sombras masculinas, e o homem se torna passivo, com autoestima baixa e busca afeto fora da relação, ela deixa de se sentir segura ao lado do seu homem e ele deixa de se sentir admirado pela sua mulher. E é aí que a polaridade inverte totalmente. Nesse momento, o respeito começa a acabar, o diálogo já não é mais possível e a verdade dentro da relação começa a se corromper. Nesse ponto, os dois já haviam corrompido nos princípios fundamentais do relacionamento. A verdade. Sim, esconder a fatura do shopping também é corromper a verdade. Falar mal de Carlos pras amigas também é corromper a verdade. E quando a verdade é quebrada, ela leva junto o respeito e o diálogo, tornando o relacionamento insustentável. E é justamente isso que aconteceu. As discussões aumentaram, Carlos começou a rebater tudo, voltar tarde para casa, muitas vezes alcoolizado, e Helena o recebia com berros e asco. Os dias foram se passando e se passando. As brigas só aumentavam de escala e de frequência. O colapso parecia iminente, mas ninguém sabia quando ele iria acontecer. O matrimônio é uma união de 3 elementos: homem, mulher e Deus. Quando Deus sai da equação, o que sobra é... Deus começa a ser afastado do matrimônio quando as mentiras surgem e a doação dá lugar à ganância, e isso culmina no maior pesadelo de qualquer relação: a violência. E não, a violência não é só física, ela também é verbal e psicológica. Críticas, provocações, ataques, indiferença, tudo isso é violência. Certo dia, ao entrar na sala de jogos, viu Carlos sorrindo enquanto digitava uma mensagem. Ela para na frente de Carlos e diz: Me dá o seu celular. Ele retrucou: Como assim? Carlos, me dá o seu celular agora! Ele recusa. Ela parte pra cima dele pra tentar pegar a força. Agora, além da gritaria, estavam num empurra-empurra lutando pelo celular. Helena consegue pegar o celular e ver a mensagem da tal mulherzinha. Adorei nosso almoço hoje. Me senti muito bem, como não me sentia há muito tempo. Você é muito fofo. Fofo? Muito fofo? O que você está tendo com essa mulherzinha, Carlos? Você está me traindo? Não estou! Mas se fosse pra você desconfiar de mim desse jeito, eu deveria! Helena então começa a ir pra cima de Carlos, como um homem peitando outro homem frente a frente. Ela crescia, gritava e apontava o dedo na cara dele, empurrando ele cada vez mais contra a parede. A fisicalidade escalava cada vez mais, então ele decide segurar o seu próprio impulso, não reagir e sair correndo de casa. Carlos, aquele dia, dormiu fora de casa. Ele voltou para casa da mamãe. Helena, no dia seguinte, estava um caco. Foi pro trabalho, mas não conseguia se concentrar. Seu chefe, o Maurício, já estava divorciado há 3 anos e sempre foi bastante compreensivo com Helena, percebeu e chamou ela na sua sala. Ela tentou segurar o choro, mas não conseguiu. Começou a desabafar com Maurício em prantos. E Maurício,
Um homem que sempre pareceu bastante humano e empático saiu do seu lugar e foi até Helena dar um abraço nela. Ela sentiu o calor do seu corpo, a firmeza das suas mãos, a segurança que não sentia fazia muito tempo, tudo que ela queria de Carlos, mas não conseguia ter. Ela sentiu um arrepio subir pela sua espinha, percebeu o quanto estava atraída pelo seu chefe. Tudo que ela queria agora era um beijo acolhedor. Helena então caiu em si e se assustou. Saiu dos braços do chefe atordoada, pediu desculpas e disse que não deveria ter falado tudo aquilo. Maurício entendeu e pediu para ela tirar o resto do dia de folga. Naquela noite, ela estava com a cabeça a mil, pensamentos dos mais diversos tipos. Sentimentos como raiva, desprezo, medo, ansiedade, tristeza, todos se misturavam. A bomba relógio estava no limite. Parecia que só havia uma decisão a ser tomada, um caminho a ser percorrido. E Helena começou a se convencer disso. Carlos, eu quero o divórcio. Ele ficou por um tempo em silêncio e respondeu. Tá bom, se é o que você quer, a gente se separa. Helena pensou, mas decidiu não falar nada. Se é o que eu quero, você está me forçando a essa situação e nem coragem de pedir o divórcio você teve. Mas eu não vou mais me desvalorizar assim. Eu sou uma mulher forte. Eu vou superar isso. Pelo menos agora vou ter minha liberdade. Finalmente, Helena estava livre. Ela saía pra balada, viajava com as amigas, tomava todas, ficava com vários caras. Todo dia era diferente, todo dia uma nova experiência. Aquela rotina maçante tinha se acabado. Nossa, não sei como aguentei tanto tempo com esse cara. Era um relacionamento tóxico. Os anos foram se passando, Helena estava tão anestesiada com tantos estímulos, tantos prazeres e com a sua sensação de liberdade que ela nem se deu conta de que a idade avançava. Só que essa liberdade começou a ficar cada vez menos glamurosa, cada vez mais sem sal, com um vazio cada vez maior, até que chega o dia da epifania. Essa é a Helena, 34 anos, 10 quilos acima do peso e no auge da sua vida. 2 filhos? Não, gatos. Seu sonho sempre foi ser mãe, mas agora tudo que ela tinha eram uns quilos a mais e alguns gatos. Sentada no sofá, ela vê a foto do seu ex-marido em uma viagem para as Maldivas com a sua atual esposa e o seu filho. Sofia? Acorda. Tá atrasada pro trabalho. Sofia então acorda do seu sonho. Aliás, sonho não, pesadelo. Mas ela vê que aquele pesadelo estava prestes a se tornar realidade se ela continuasse cometendo os mesmos erros de Helena. Ela então decide fazer tudo diferente. Sofia passa a criticar menos e compreender mais Carlos. Ela começa a falar o que ela pensa de forma mais sutil e deixar o Carlos tomar a frente das decisões. Ela começa a se estressar menos com o trabalho, incentivar Carlos a crescer na carreira, começa a se dedicar a transformar a sua casa num lar acolhedor e aconchegante, fazer as rotinas de autocuidado e as rotinas sagradas. Até que um dia chegou Henrique, o seu sonho tão desejado. E olha que eles nem estavam planejando ainda. Carlos se animou, focou ainda mais na sua carreira para prover para a família. Ela conseguiu diminuir o ritmo, curtir a gravidez e se sentiu segura e Carlos a apoiou em tudo. Discussões? É claro que eles tinham, mas eram irrelevantes perto de tudo que estavam construindo juntos. Fazia parte dos alinhamentos constantes da família. O Henrique cresceu, deu seus primeiros passos, arranjou muita encrenca na escola, entrou pro futebol, perdeu seu primeiro campeonato e Carlos e Sofia viviam o melhor da vida juntos, com seus altos e baixos, mas sempre unidos para enfrentarem qualquer dificuldade. Vendo de fora, alguns podiam até dizer que Sofia e Carlos caíram na rotina, que todo dia parecia igual. Mas eram os detalhes, cada olhar, cada sorriso, cada momento e cada superação que eles tinham juntos, que fazia cada dia ser único. Existem muitas Helenas por aí, mas de verdade, você não precisa ser uma delas.
Olá, aqui é o Lucas Scudeleri e espero que você tenha gostado desse primeiro episódio. Esse é um novo projeto que a gente criou com o maior carinho para você. Se você tem interesse em aprender mais sobre o que funciona de verdade nos relacionamentos, eu tenho um convite agora para te fazer. Eu gravei uma masterclass super especial, onde eu revelo os códigos secretos e pouco conhecidos para você atrair, encantar e viver um relacionamento muito bem sucedido. E essa aula tá incrível. Para assistir agora mesmo, é só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo ou que está aparecendo aqui na tela. Vem comigo.